Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo de número 2. Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 13. Vai dizer o seguinte: Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho. Ele disse: Levanta-te, tome o menino e a sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Só até aqui. Amados, rapidamente, estava ali no culto de jovens e Deus colocou algo em meu coração e quero compartilhar um pouquinho com os irmãos. Dentro da Bíblia, a gente temos algo chamado narrativa. E dentro da narrativa, a gente temos algo que se chama contexto. O que seria basicamente um contexto? O contexto é onde uma história ela está inserida. E geralmente contextos evocam sentimentos e emoções, gerando expectativas. Por exemplo, deixa eu facilitar mais. Se eu dou um contexto para vocês, onde tem um tribunal de justiça, onde tem um juiz, onde há um advogado, onde há um réu, e pergunto o que vai acontecer? Você vai falar o que geralmente acontece. A justiça vai ser cumprida, vai condenar ali o réu, e enfim. Ou para facilitar melhor, eu dou um contexto de um filme e pergunto qual é a temática. O contexto é uma velha casa, abandonada, isolada, caindo aos pedaços. O clima é nublado e o período ele é noturno. Esse filme ele é de ação, comédia ou de terror? Responda, igreja, por favor. Terror? É. Por que é de terror? Porque geralmente vocês assistiram filmes com contextos semelhantes e automaticamente vai gerar expectativa. E leitores ou autores, eles amam gerar expectativa nas pessoas que leem, assistem ou escutam. Por quê? Gerada a expectativa, agora eu consigo surpreender ele. Mas o que tem a ver isso daí com a Bíblia? Tudo. Porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sempre vai ter um contexto. E aqui a gente leu que Jesus ele vai descer para o Egito. Mas vamos dar uma analisada no contexto da palavra Egito? Uma das primeiras vezes que a palavra Egito vai aparecer na Bíblia é quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela e para uma terra por meio da fé. Por um período, Deus não responde mais a Abraão. Impulsionado pela fome, ele desce para onde? Para o Egito. Só que chegando no Egito tem uma regra. Se tem uma mulher muito formosa, uma mulher muito bonita, e o faraó se apaixonar por ela, e ela for casada, ele mata o esposo. Abraão, inteligente, teve uma brilhante ideia. Então, o que ele pensa? Ao chegar no Egito, eu vou falar para o faraó que se ele perguntar, e provavelmente vai perguntar porque Sarai, que depois se torna Sara, ela era muito bonita, eu vou falar que ela é minha irmã. De fato era irmã, mas ele estava mentindo que ela não era sua esposa. E aí chega no Egito, o que acontece? O faraó se apaixona por ela. Aí ele fala, ela não é minha esposa e tal. Aí o faraó faz o quê? Leva Sara para o palácio. Agora, vamos pensar na pressão que Abraão estava naquele momento. Se ele fala que é irmão e esposo de Sarai, o que acontece com ele? Mas se ele não fala que ele é meio irmão, no caso, né, irmãos? Que naquela época a lei ainda não tinha chegado a lei mosaica para proibir casamento entre irmãos. É a mesma pergunta que a gente faz. Com quem Caim se casou? Provavelmente a sua irmã, né? Se ele fala que ela não é a sua esposa, ele perde a mulher. Então é um período de opressão, sim ou não? Mas Deus faz o quê? Envia pragas e liberta Abraão de lá bem-sucedido. Vocês queriam descer para o Egito de primeira impressão, sim ou não? Não, a primeira impressão do contexto do Egito é ruim. Agora presta atenção. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó lutou com Deus e se tornou Israel. Teve alguns filhos. Os filhos de Jacó, que agora é Israel, tomam uma atitude tola. Vende o José para o Egito. Aí o que acontece?
O povo desce para as planícies lá do Egito, lá, depois da fome e tal. Tempos depois, morre o faraó, morre José, levanta-se outro faraó que não conhecia os feitos de José e nem de Deus. O que que faz? Oprime o povo dentro do Egito. Olha o contexto. Abraão teve uma atitude tola. Impulsionado pela fome, ele desceu para o Egito. Mas dentro do Egito foi um local que Deus agiu e libertou ele por meio da opressão. Olha o contexto novamente. Os irmãos de Jacó, atitude tola. Os irmãos de José, no caso, atitude tola. Vão para o Egito por quê? Por causa da fome. O que acontece lá? São oprimidos. Mas Deus age e liberta. Está vendo que o contexto é semelhante? Ir para o Egito é bom ou não? Então, o contexto já define o que vai acontecer para quem é que desce para o Egito. A nossa expectativa já está gerada. Deus fala, não volte para o Egito. Salomão faz uma aliança com a filha do faraó. No final das contas, essa aliança em outra geração acaba mal sucedida. O Egito é um local ruim. Novo Testamento. A gente acabou de ler que Jesus ele desceu para onde? Para o Egito. Lembra que eu te falei que contexto gera expectativas? A nossa expectativa agora é qual? As pior. Porque eu acabei de ver que o contexto da palavra Egito é terrível. Jesus está descendo para onde? Para o Egito. Faz isso daí não, Jesus. Pelo amor de Deus. A gente fica assustado. Agora presta atenção. Ao invés do Egito ser um local de opressão, ao invés do Egito ser um local ruim, é tudo contrário. Se torna um local de abrigo e se torna um local de segurança. Por quê? Porque o autor quis nos surpreender. E já finalizando rapidamente, analisa comigo também o percurso do povo de Israel. Saem do Egito, passam por águas, Mar Vermelho, enfrentam um deserto árido, ali perto do Golfo de Acaba, mais ou menos. Acabam terminando na montanha, Monte Sinai. O que acontece? Moisés sobe, quantos dias ele fica lá no monte? 40 dias. O que acontece? Deus dá a lei para Moisés, Moisés desce, mas o povo conseguiu sustentar a tentação? Sim ou não? Não. Vamos analisar o percurso de Jesus? Saiu do Egito, certo? Passou por águas, batismo, Rio Jordão, Mateus capítulo de número 3. Enfrentou um deserto, Mateus capítulo de número 4. Onde que o diabo levou ele? Para a montanha. Quantos dias? 40 dias e 40 noites. Mas Jesus não resistiu à tentação de Satanás. Resistiu ou não? Claro que sim, irmãos. Ele termina dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. O que eu quero te falar nesta noite? Que Deus, ele muda o quadro da história. Pode estar apresentando morte, mas Deus está dizendo é vida. Pode estar lágrimas, mas Deus está dizendo agora é sorriso, agora é felicidade. Ainda que o contexto, o ambiente esteja apontando para uma circunstância, Deus está mudando o quadro da história esta noite. Aleluia! E essa é